Boa noite a todos. Sou o professor Luiz Fernando Coelho e me dirijo a todos os acadêmicos de Direito, especialmente da Dom Bosco e do CESUL, e também aos alunos e ex-alunos e amigos, e todos quantos se dedicam à pesquisa jurídica, especialmente em filosofia do direito, uma disciplina do bacharelado que tem sido postergada, quando não totalmente excluída do currículo. Mas nos tempos atuais, quando a humanidade vê-se ante uma ameaça real que vem da natureza, sob a forma de um vírus, o Covid-19, isso até parece ficção científica, ressurge a necessidade de uma reflexão transcendental para além do que a ciência e a racionalidade poderiam prover ou prever. No âmbito do saber jurídico, político e social, a jusfilosofia é resgatada como caminho adequado para essa reflexão, que de resto impregna todos os ramos do direito. De início, agradeço o amável e honroso convite que recebi dos dirigentes da Universidade Dom Bosco para esta aula-conferência inaugural do curso de Direito online. Na verdade, era para proferi-la presencialmente, mas diante desta crise que afeta o mundo inteiro, os recursos da tecnologia da informação possibilitam que ela seja dada via internet. Eu estou em minha residência em Curitiba e espero que minhas palavras tenham o alcance desejado e contribuam um pouco para amenizar o isolamento a que todos estamos submetidos. Pelo menos os velhinhos como eu, outros colegas de grupo de risco. E peço vênia também para dizer a título preliminar que essa apresentação estava programada para ser proferida em 2 outros espaços nesta mesma semana. A primeira na Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares, e a segunda no Rio de Janeiro, na Universidade Estácio. Eventos que tiveram que ser cancelados. De qualquer forma, agradeço igualmente aos professores doutora Simone Cristina e doutor Denis Auris o interesse demonstrado, e fica para outra ocasião menos perigosa para este velho professor. Pois bem, indo direto ao tema, trata-se da atualidade do pensamento crítico no direito diante das grandes transformações que vivenciamos. A minha exposição leva em conta os seguintes aspectos que formam 4 tópicos. 1. A crítica da sociedade do direito. 2. As escolas críticas contemporâneas. 3. Atualidade ou anacronismo das categorias críticas. E 4. O papel transformador da crítica social e jurídica. E vamos ao primeiro tópico, a crítica da sociedade do direito. Sem entrar em debates semânticos, é preciso fixar que a palavra crítica se refere basicamente a uma postura intelectual que almeja a distinção entre verdade e falsidade. A crítica, ressalvado o entendimento comum que a liga ao apontamento de qualidades e defeitos da atuação humana racional, falar mal dos outros, ou bem, inclusive com o aspecto ético relacionado com os comportamentos individuais e coletivos, trata de distinguir entre o legítimo e o ilegítimo, o certo e o verossímil, o justo e o injusto. Entre os vários significados, o que nos interessa é a crítica da sociedade, em cujo bojo situa-se a crítica do direito. Neste sentido, a crítica social vincula-se historicamente à questão social, designação atribuída ao conjunto de problemas que passaram a afligir as camadas mais humildes da população, especialmente os assalariados. Estes viram despencar sua qualidade de vida, que já não era minimamente desejável com o advento da Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII, mas que se agudizou durante o século XIX. Ora, nós lembramos das nossas aulas de introdução, que aí de história, do direito, de sociologia, que a partir, direito do trabalho também, que a partir dos anos 60, observa-se no cenário ocidental o enfrentamento de uma crise
que já se apresentara nos domínios da economia, da política, da própria filosofia, mas que incomodava os cultores da jusfilosofia. A quebra das promessas da modernidade, o idealismo inconsequente e o anacronismo das constituições e legislações infraconstitucionais, em face da questão social, que permanecia, e outros problemas não menos relevantes, como o das migrações forçadas. E tudo isso num contexto dominado pelo capitalismo neoliberal. Na época era só capitalismo liberal, né? Mas hoje em dia nós falamos em capitalismo neoliberal, mas tratando de resgatar a compreensão do ius como espaço de luta e conquista, no sentido de salvaguardar os direitos dos segmentos oprimidos da população. Vamos então ao segundo tópico, as escolas críticas contemporâneas. Com este objetivo, a crítica social e jurídica estruturou-se na Europa através da teoria do uso alternativo do direito. Nos Estados Unidos, o movimento de intelectuais juristas, como Critical Legal Studies, a sigla CLS, Estudos Críticos de Direito, e em toda a Iberoamérica, como reação generalizada contra os despotismos que haviam se instalado em muitos países da região. No Brasil, em 64, no Chile, em 73 e na Argentina, em 76. No Brasil, essa ambiência repercutiu na teoria crítica do direito, que foi elaborada quando eu era professor do mestrado em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Ô cidade linda, maravilhosa mesmo. Num panorama acadêmico impregnado de ideais socialistas, tivemos a visita de Michel Miaille, professor de Direito e Ciência Política na Universidade de Montpellier, uma das mais antigas da Europa. Michel Miaille foi fundador do Mouvement Critique du Droit, o movimento crítica do direito, e um dos primeiros a dissertar sobre a teoria do uso alternativo do direito. E a sua memorável conferência aos alunos do mestrado na Federal de Santa Catarina, quando atuei como tradutor ad hoc, fez reforçar ainda mais a orientação esquerdista de que éramos imbuídos. As teses discutidas e assimiladas vieram a consolidar-se no movimento do direito alternativo, surgido após o segundo encontro jurídico da 8ª Coordenadoria Regional da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a AJURES, e o primeiro encontro jurídico internacional realizado na cidade de Santana do Livramento, de 24 a 26 de março de 1988, do qual eu participei como conferencista convidado. Devo confessar, colegas, que nunca imaginei que meu pensamento filosófico, juntamente com Luiz Alberto Varat, talvez o que mais, o pensador argentino de saudosa memória, que muito colaborou com o eclodir desta nova postura, nunca pensei que o meu pensamento, junto com o de Luiz Alberto Varat, iria contribuir de um modo tão incisivo para despertar a consciência crítica em tantos espaços acadêmicos e com tamanha repercussão na magistratura. Particularmente expressivo, o direito alternativo granjeou enorme prestígio junto aos meios universitários brasileiros e espraiou-se por toda a região ibero-americana. Ele não está morto, não, mas hoje em dia fala-se em ativismo judicial e pode-se afirmar que é uma continuação do alternativismo, pois inspirado em idêntica postura em relação ao papel dos juízes na sociedade. Sua participação política, a participação política da magistratura, na transformação social por meio do direito. Lembrando que os juízes não são neutros em relação à sociedade. Eles podem ser neutros no processo, mas não são neutros em relação à sociedade da qual eles fazem parte. E como tal, é uma postura hermenêutica também inspirada na teoria crítica do direito, embora bastante próxima da hermenêutica constitucional alemã, que a magistratura tem realmente uma função criativa de direito e não meramente reprodutiva de conteúdos dados de normas jurídicas.
jurídicas. Ora, não está no escopo desta palestra a análise de tais movimentos, mas convém lembrar que eles dimanaram de muitas outras vertentes, não somente da filosofia, não somente das ciências jurídicas, mas em especial a epistemologia crítica de Popper e Bachelard, a filosofia da linguagem com Wittgenstein e o grupo de Oxford, Austin, Riley, Bertrand Russell, articulada com a linguística de Saussure, a semiologia de Varat e também a psicanálise de Edmund Freud e seus seguidores, entre os quais Carl Jung, Melanie Klein e o brasileiro Norberto Keppe, a sociologia de Max Weber e, finalmente, a economia política de Karl Marx e a teoria crítica da sociedade dos juristas filósofos da Escola de Frankfurt. Vamos falar um pouco de Marx. Karl Marx lançou as bases de um neo-humanismo que veio a florescer na Escola de Frankfurt, formada por Adorno, Benjamin, Marcuse, Appel, Horkheimer, Habermas, Löwenthal e Erich Fromm, nem todos juristas, mas representantes de outras áreas científicas. São muitos representantes de renome. E estes juristas filósofos de Frankfurt tiveram sua motivação inicial na decepção que tiveram em vista dos resultados da Revolução Socialista de 1917, instaurada na Rússia pelos bolcheviques, liderados por Lenin, o que não impediu os juristas da Escola de Frankfurt a repensar os fundamentos marxistas que a haviam embasado. Ora, percebendo a necessidade de nova interpretação do marxismo, especialmente em face dos avanços do capitalismo no século XX, reuniram-se em torno do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, fundado em 1923, e passaram a divulgar ideias bastante inovadoras. Mas o governo nazista fechou a instituição já em 1933, o que forçou a dispersão de seus membros, alguns dos quais se refugiaram nos Estados Unidos, quando passaram a incluir em seu objeto de pesquisa a cultura norte-americana. Entre os mais conhecidos desses refugiados, além de Marcuse, encontramos Hans Kelsen, da Escola de Viena. A Escola de Frankfurt, ou os frankfurtianos, quero lembrar que o nome Escola de Frankfurt foi sugerido a partir de 1950. Ele engendrou um novo modelo epistêmico para o trabalho teórico em sociologia e política, a que denominaram teoria crítica, e assim desenvolveram estudos sobre o sentido psicossocial da ideologia e sobre o uso ideológico da ciência e seu redirecionamento para a reconstrução da sociedade. Por esta via filosófica, construíram uma teoria pós-ontológica da sociedade, que não é uma concepção metafísica, mas uma teorização crítico-científica voltada para a verdade oculta através das diversas formas de manipulação dos sentimentos do povo, as quais têm sentido mais condizente com os interesses econômico-empresariais do que com necessidades reais das populações. Eles então construíram uma teoria crítica da sociedade. Agora, com fulcro em tais ideias, a doutrina tradicional seria repensada, tal como preconizada por Marx na 11ª das teses sobre Feuerbach. É preciso lembrar que Marx é muito conhecido por seu trabalho, por suas ideias econômicas, ideias políticas, mas dentro da filosofia, o que realmente marcou foi essa frase: os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Bem, o especial destaque a estas duas vertentes, Marx e a Escola de Frankfurt, deve-se a que repercutiram diretamente na elaboração das categorias basilares do pensamento crítico no direito, as quais eu selecionei segundo os conceitos de sociedade, ideologia, alienação e praxis, dentro de um ponto de vista que à época poderia ter sido descrito como neomarxista. Vamos passar para o terceiro dos nossos pontos, a atualidade das categorias críticas.
Quando a teoria crítica do direito foi gestada, era indisfarçável na época a influência da filosofia marxista, apesar de relativamente contida durante os anos de repressão. Entretanto, ao menos em minha trajetória pessoal acadêmica, desde os tempos da Faculdade de Direito, na Federal, aqui do Paraná, em Curitiba, não se pode omitir a influência da doutrina social da Igreja Católica, que foi a resposta cristã ao repto lançado pelo ateísmo marxista. A sua atuação ocorria no âmbito da pregação evangelizadora de seus sacerdotes e do ensino nas escolas católicas, então numerosas, tendo seu braço político mais expressivo no movimento da Ação Católica, do qual eu fazia parte. O tributo ao marxismo, pago pela teoria crítica, foi a incorporação dos próprios fundamentos filosóficos em que Marx abeberara a sua concepção acerca da evolução material e espiritual da civilização. E foi a partir deles que foram elaboradas as categorias básicas do pensamento, que eu as defini como críticas, mas numa tipologia que compreende ainda as categorias formais da filosofia kantiana e as categorias reais da fenomenologia de Husserl. Essas categorias, como eu já falei, foram propostas segundo os conceitos de sociedade, ideologia, alienação e praxis. A primeira em função dos conflitos a ela inerentes, a segunda como sua própria representação no inconsciente coletivo, e a terceira como cegueira intelectual para com os problemas sociais. E a quarta, praxis, como ação consciente e conscientizadora, direcionada a um projeto político de modificações estruturais na sociedade. Na condição de instrumentos do pensar e do agir, essas noções foram mentadas como condutoras do pensar para conhecer, e do conhecer para chegar à verdade, para construí-la e reconstruí-la conceitual e materialmente. E assim, elas não restaram aprisionadas por uma ideologia racional definida, ainda que seu entendimento não escamoteie a filiação marxista, forjadas que foram no contexto moldado pela resistência à opressão. Mas, colegas, acadêmicos, e agora? É possível manter a validade epistemológica das categorias críticas quando o fracasso das experiências socialistas no leste europeu e a decepção com a malfadada aventura política das esquerdas latino-americanas demonstraram a incapacidade do socialismo para produzir a riqueza necessária à tão sonhada igualdade econômica? É possível falarmos hoje em crítica do direito no cenário contemporâneo? Quando assistimos a uma crise sem precedentes que atinge todas as nações, a exigir dos governantes fortes medidas pontuais para atenuar os efeitos de uma epidemia que se alastra inexoravelmente, efeitos sanitários, econômicos, sociais e políticos, como discutir conceitos engendrados há mais de 2 séculos? As categorias, ora, elas não são em si ideológicas, pois sua compreensão e extensão dependem do uso que delas se faz e da intenção de quem as aplica à realidade exterior à consciência. Apesar de conectadas originariamente à doutrina marxista, elas têm alcance sociológico, político e filosófico muito mais amplo. Vamos então exemplificar com a primeira, não dá para falar de todas, o conceito de sociedade. Hoje, ela tem sido descrita como pós-moderna e pós-industrial, de conhecimento, sociedade líquida, complexa, sociedade de risco, sociedade de massa, do medo e sociedade da exclusão. Mas são formas relacionais que albergam a realidade do desemprego, subemprego, crise humanitária, crise ecológica, crise mercadológica e outros males que o otimismo inerente ao capitalismo não consegue esconder e muito menos evitar. Mas são entendimentos estanques que acentuam, ora uma, ora outra das características
características, né, que sinalizam as relações humanas na contemporaneidade, desconstruindo os espaços que poderiam concebê-la em função da luta de classes, uma sociedade onde o conflito é inerente. E nessa esteira, se nós adotarmos a teoria sistêmica de Luhmann, ela poderia ser dialeticamente descrita como aglomerado de microsistemas sociais que se diferenciam em sua específica autopoiese, sendo a conflituosidade o diferencial de cada um. Ou então, com o fulcro do pensamento de Foucault, este mais conhecido, diríamos que ela é uma estrutura formada por uma rede microfísica de poderes. De qualquer modo, já não há espaço para concebê-la como simplesmente dividida entre dominantes e dominados. Como manter a ideia de luta de classes quando a sociedade contemporânea vê-se cada vez mais fragmentada? Ainda que a miséria social seja persistente, que nós defrontemos diuturnamente com o desperdício da produção e com a ostentação, ignorância e atraso cultural de velhos e novos ricos, o que o futuro parece entrever é uma ressignificação do trabalho em face da nova revolução que se aproxima, a da inteligência artificial. Outra categoria que não mais se mantém em termos marxistas é a da alienação. É possível hoje observar que o surgimento de novas formas de gerenciamento e relação de emprego, por exemplo, trabalho em equipe, trabalho remoto, democratização dos procedimentos de tomada de decisões, tudo isso tem tornado a alienação menos gravosa do que a época em que seu significado foi elaborado. Além disso, não podemos nos lembrar, nós juristas, podemos nos omitir, nós juristas, né, que alienação é um conceito basilar hoje em criminologia, fala-se em criminologia crítica, em direito constitucional e direito do trabalho. E no âmago da teoria crítica do direito, essa noção encontra suas raízes na psicanálise freudiana. O mesmo pode ser dito das outras categorias que emergiram do repensar das vertentes do pensamento crítico, as quais não restaram retidas num quadro epistemológico e linguístico único, donde se conclui que, em sua condição de instrumentos de um saber que se pretende crítico, vale dizer, voltado para o futuro e transformador das estruturas comunitárias, elas permanecem válidas. E com isso nós passamos ao último ponto do nosso esquema de trabalho, que é o papel transformador da crítica social de jurídica. Vamos, além das categorias críticas, vamos lembrar que a sociedade contemporânea mostra-se profundamente marcada por três fatores: a globalização, a informação e o capitalismo. A esses fatores veio somar-se um quarto, de consequências ainda imprevisíveis, a inteligência artificial. É o momento culminante da robótica, quando a programação das máquinas, que ainda era exclusividade do cérebro humano, passou a ser feita pelos computadores. Mas estes somente criam algoritmos a partir dos dados que lhes são propostos. Entretanto, a inteligência artificial entrevê a possibilidade de o próprio computador criar seus dados e assim tomar decisões aparentemente racionais, mas irracionais do ponto de vista da inteligência humana. Bom, foi o que genialmente previu o cineasta Stanley Kubrick. Eu não vou mais falar em inteligência artificial, mas recomendo que todos leiam seu filme antigo, da década de 70, se não me engano, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Assistam o filme, pois não irei dar spoiler. Na era atual, a expansão mundial do capitalismo conduziu à convicção generalizada de que fora de suas diretrizes não existem soluções para os flagelos decorrentes da extrema pobreza em que vive a maior parcela da população mundial. E a conjugação desses fatores tem levado a uma estandardização da cultura em termos globais, transformando o individualismo racionalista de outrora em utilitarismo economicista, instituindo nova forma de dominação, de caráter tecnológico,
dos países ricos sobre os menos avançados. Paradoxalmente, esses fenômenos favorecem a patridia de milhões de pessoas, situação agravada pela emigração forçada em consequência da miséria e guerras fratricidas. Daí é de se indagar como tais movimentos afetam o direito, entendido como forma de experiência social, e mais ainda, qual o papel da crítica em sua teorização e na prática profissional. Um ponto de vista que precisamente vem desvelar a realidade subjacente aos mitos criados pela cosmovisão jurídica política, com vistas à reelaboração do universo científico do direito. Como valer-se então das categorias críticas, colegas, se a ideologia que as fez nascer parece ultrapassada no mundo de hoje, globalizado, informatizado, impregnado de um pensamento econômico único que exclui o livre debate e a atividade intelectual? Como sustentar a validade epistemológica dos conceitos de sociedade, ideologia, alienação e praxis diante da pandemia do coronavírus? Quanto à sociedade brasileira, a realidade do desemprego em massa tem despertado a criatividade no sentido do empreendedorismo, do trabalho informal, de meios sempre renovados de escapulir de um Estado que se diz de direito, mas que se apresenta como arcabouço cada vez menos adequado para assegurar uma ordem social justa, igualitária e solidária. Uma organização política mastodôntica que não consegue compatibilizar as imposições da modernidade com a proteção dos excluídos de sempre. Um Estado que se diz democrático e de direito, mas que promove o retrocesso na concretização dos valores albergados na Constituição. Como definir a mais-valia do pequeno e médio empresário que trabalha horas a fio, muito mais do que as 8 exigidas do empregado regular, para manter seu negócio e postos de trabalho, em face desse Estado predador, ineficiente e perdulário? Como defender-se o novo empreendedor das tentativas de extorsão por parte de um serviço público dominado por corporações de servidores, verdadeiras oligarquias administrativas que criam dificuldades para vender facilidades? Que democracia é essa em que vivemos? Qual a legitimidade de uma representação popular conseguida à custa do dinheiro fácil e do dinheiro público fácil, né? E do populismo irresponsável? Onde estão os valores que fizeram a civilização ocidental? Quanto à crítica do direito, o que lhe restaria, salvo as campanhas pontuais para o aperfeiçoamento daquilo que é apresentado como bom, mas que pode ser melhorado com mais investimento em educação e infraestrutura, bem assim com o aperfeiçoamento das políticas públicas focadas na erradicação da miséria? E quanto à filosofia, restaria a ela e à jusfilosofia algum papel revolucionário? Ora, a resposta é uma só. Se a crise do direito é permanente, também o é a crítica do direito. A continuidade desta situação aflitiva é atestada pela persistência dos grandes problemas sociais. Aumenta a miséria no planeta, só que agora é testemunhada por bilhões de pessoas que têm acesso às redes de comunicação. No panorama global, as decisões que afetam as coletividades estão cada vez mais afastadas das necessidades verdadeiras das populações marginalizadas, especialmente na África e no Oriente Médio. O capitalismo de outrora, que se jactava de sua ideologia fulcrada na ética protestante. Leiam a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, que impunha aos ricos a prática da caridade, vê-se cada vez mais subordinada ao utilitarismo da supremacia do mercado. Em função dos interesses do capital financeiro global, grandes conglomerados transnacionais, bem como os governos de países ricos, têm sua visão social obnubilada pela necessidade de acumulação de capital,
o que os leva a descartar os antigos compromissos com as camadas excluídas, que muitas vezes procuram proteger-se sob o manto das constituições liberais. Quanto ao Brasil, nós temos que admitir esta verdade. Nós pertencemos ao grupo de países da periferia. Somos pobres, dominados econômica e culturalmente, e nosso propósito de diminuir a miséria da maioria dos cidadãos exige uma vigilância constante. Como nossa trincheira é a educação jurídica, nossa atitude deve ser crítica, não só como juristas que se defrontam diuturnamente com os recorrentes conflitos inerentes à vida social, mas como intelectuais do direito, professores e formadores de opinião. O que então compete à crítica do direito é a ampliação de seus horizontes, o estreitamento dos vínculos do cabedal jurídico tradicional imenso, com todas as disciplinas direcionadas para a mesma finalidade, a redenção dos povos, realizando a utopia que, paradoxalmente, é comum aos projetos capitalista e comunista. Em ambas, o ideal histórico a perseguir é a sociedade emancipada, culturalmente avançada e igualitária, com produção suficiente para todos e distribuição equilibrada da riqueza. Ora, é uma postura ética que já não se materializa a contento no exaurido plano de um modelo ultrapassado de direito, de concepção positivista e dogmática. E tampouco resgata a ideia de equidade, se estruturada do complexo das necessidades emergenciais da economia mundializada. Mas pode e deve impregnar os novos espaços de normatividade, fazendo-os absorver as questões dimanadas da realização histórica dos valores do direito, os quais se nucleiam na justiça e se traduzem historicamente como direitos humanos e fundamentais. E também como radicalização da democracia, defesa da biosfera, valores que se articulam com os primeiros, pois o maior atentado à natureza é o desrespeito ao ser humano. Todo o exposto, minha gente, convalida a crítica como metodologia direcionada ao convencimento do jurista acerca do seu programa político. O que se espera do futuro? Falo aos jovens. Continuaremos inertes, assistindo à destruição de nossos sonhos, ou assumiremos o protagonismo na construção da sociedade do amanhã, com vistas à liberdade e à libertação, à igualdade e à igualação, à solidariedade e à cooperação. A intersubjetividade da comunhão, que se revela no âmago da filosofia do direito, procura identificar-se com o propósito da inclusão dos indivíduos excluídos dos benefícios do progresso científico e tecnológico. E os princípios basilares da teoria crítica do direito, como filosofia da praxis no âmbito do saber jurídico, proclamam que a meta de uma sociedade brasileira emancipada permanece válida a despeito das transformações que vivenciamos no Brasil e no mundo. Um convite para encerrar, um convite à comunidade dos que me veem e ouvem. Se forem suscitadas dúvidas, se sentirem necessidade de esclarecimento, inclusive quanto ao significado e alcance de palavras e expressões, inclusive para contestar o que disse, peço, por favor, não hesitem em formular seus questionamentos através dos instrumentos mediáticos postos à disposição pela Universidade Dom Bosco e pelo Instituto Bonijuris. Proponho-me a selecionar algumas dessas questões e respondê-las numa eventual próxima aula. Muito obrigado a todos pela atenção.